Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Tema de hoje, Agende, Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos. Claro, tem a missão de desenvolver aqui a cidade, pensar também o desenvolvimento de modo sustentável. E principalmente o assunto da moda é a instalação do Parque Tecnológico, que deve ser responsabilidade da Agende. Sobre isso vamos falar na edição de hoje do Câmara em Pauta e eu recebo aqui o vereador do PSL, Gileno. Olá, vereador, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Para a gente é uma satisfação estar participando hoje aqui, junto com o presidente Arão, doutor Devanildo, né? Bom dia a todos e estamos à disposição aí para estar comentando sobre uma questão importante aí para a nossa cidade, que é o projeto do Parque Tecnológico aí, questão que a Agência de Desenvolvimento de Guarulhos tem uma grande preocupação aí com a questão do Parque Tecnológico, que é muito importante para a nossa cidade, para as empresas, para a população que precisa conhecer e trabalhar na questão da cidade aí do Parque Tecnológico. Isso aí vai ser uma inovação aí para a nossa cidade, profissionais qualificados, inovação aí da questão das empresas aí para a indústria aí da nossa cidade vai ser importante. Guarulhos é um celeiro de empresas e uma vai ficar numa área muito importante, que é a região do Cumbica, entre duas rodovias importantes. Isso para nós aqui de Guarulhos é uma grande satisfação ter um parque tecnológico e precisa. Legal, vereador. A gente vai aprofundar isso bastante durante o programa. Agora mais uma apresentação inicial mesmo. Quero apresentar também com a gente o Devanildo Damião, que é coordenador do núcleo acadêmico e também do Parque Tecnológico da Agende, que vem hoje ao Câmara em Pauta também. Olá, Devanildo. Obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Bom dia, obrigado pela oportunidade. A gente, dentro da perspectiva da Agende, da Agência de Desenvolvimento e Inovação, nós temos um grande compromisso com a sociedade civil, e essa oportunidade de estar falando sobre os projetos, sobre o Parque Tecnológicos, atende a nossa expectativa e a nossa visão como agência de desenvolvimento. É isso que vamos falar então no programa de hoje, também com a gente, o presidente da Agende, Arão Rubem Oliveira. Olá, presidente, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta também. Bom dia, Leandro, bom dia, vereador Gileno, é um prazer vir nessa casa, bom dia aos telespectadores da TV Câmara. É um prazer muito grande vir nessa casa e poder falar um pouquinho da história da Agende, o que significa essa Agência de Desenvolvimento e Inovação, da incubadora de empresas, que é um grande equipamento que a Agende tem para promover esse desenvolvimento, e falar também um pouquinho do Parque Tecnológico, que é o grande momento dessa cidade entrar para uma sociedade do conhecimento, uma economia do conhecimento, preparar essa cidade para isso. Então, o que a Agende tem feito hoje preparar um ambiente de inovação, de propagação desse conhecimento, para que a cidade consiga prosperar com base sólida e aí por diante conseguir consolidar essa posição de segunda cidade do estado de São Paulo. Perfeito, vai ser um belo bate-papo então, e você fique com a gente, aproveite, participe do Câmara em Pauta, mande seu e-mail para camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br, sugira, critique, opine, participe, o programa é feito para você, morador aqui da cidade de Guarulhos. Presidente, já que o senhor disse então em falar um pouco da história da Agende, para a gente poder entender e depois entrar no Parque Tecnológico, entrar na parte de inovação da cidade, a gente precisa primeiro conhecer a Agende. Eu queria que o senhor explicasse o que é a Agende exatamente. A Agende nasceu numa época em que existia um momento conturbado da política em Guarulhos. Quem idealizou, quem fundou a Agende foi o Wilson Veiga Arambu, que é um empresário lá de Cumbica, à época presidente da ASEC, e começou a se imaginar a cidade como poderia ser daqui a alguns anos. Então ela não era as funções que existiam das entidades de classe, sim da vontade de todas essas entidades. Então começou a se congregar as várias associações, que seria a Associação Comercial, a Associação dos Empresários de Cumbica, o CIESP, e foram agregando cada vez mais os sindicatos metalúrgicos, dos químicos, a academia, a UNG, a FIG, hoje o Colégio Progresso, a ENIAC,
A USP Leste, que está hoje agregada à nossa associação, né? Que a Agende é o MOCIP, e também o envolvimento do poder público. Então a gente consegue congregar no mesmo ambiente toda a força do trabalho, toda a força da pujança do município, a academia e o poder público. Isso resultou na época de identificar algumas coisas que faltavam no município, principalmente o que se reclamava muito à época, hoje ainda um pouco, era a preparação de mão de obra. Como que a gente poderia qualificar essa mão de obra para que a indústria absorvesse? Já éramos um grande parque industrial, mas não se preparava a mão de obra de acordo para esse parque. A evolução dela nesses 14 anos, apesar de ser uma entidade jovem ainda, a evolução da Agende, ela passou a ter uma representatividade muito grande no município. É muito ouvida, e até porque as discussões das entidades, elas acabam ocorrendo naquele âmbito. Então, quando se sai com uma decisão da Agende, é uma decisão que já é para o bem comum, tanto da população, quanto da classe empresarial e quanto do poder público. Então a gente começou a ver a cidade com problema de logística. Como bem disse o vereador, o local do parque é privilegiado realmente, porque o grande privilégio que Guarulhos tem é a logística. Nós temos o maior aeroporto da América do Sul, que acho que o ano que vem já passa a ser o maior da América Latina, pelo desenvolvimento aí e pela celeridade nas obras que está tendo no aeroporto. Está numa posição que está a 1.000 metros da Ayrton Senna, que tem um movimento de 160 mil veículos por dia, a 2.000 metros da rodovia Presidente Dutra, que tem um movimento de 330 mil veículos dia. Nas franjas da ligação Porto-Aeroporto, que é a sequência da Jacopêssego, que aqui vai se chamar José Alencar, que vai ligar o aeroporto de Cumbica ao Porto de Santos, o maior porto também da América do Sul, ligando esses dois importantes centros de logística, e vamos estar a 3 quilômetros do Rodoanel, que fecha, acho que e ainda temos a Fernão Dias, mas fecha de maneira ímpar a localização que foi escolhida. A gente vem desde 2007 trabalhando, quando contratamos também o professor Devanildo, que é especialista, doutor e mestre em gestão de parques tecnológicos, participou da criação de outros parques, e o Daniele Pestelli, que me antecedeu, e uma destreza muito grande, identificou a necessidade do parque e me incumbiu de tentar transacionar toda essa parte da legalização do imóvel, da doação por parte da prefeitura de uma parte de uma cessão de direito por parte do governo do estado, onde essa fase já é ultrapassada. Ok, mas só para a gente entender um pouco melhor como a Agende funciona, porque o Parque Tecnológico a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para frente. Qual o objetivo exatamente da Agende? É pensar o crescimento da cidade, é isso? A Agende, ela tem por princípio ver o futuro da cidade. Então, como eu digo, como disse, as associações se preocupam com os problemas do dia a dia, o trivial. Eu estou presidente também da ASEC. Então a minha preocupação é com problema de logística lá, com o problema do buraco, com o comércio regular, com outras coisas que tem do dia a dia da empresa, questões de segurança. Hoje vamos ter reunião, vamos estar lá com o coronel do CPA para discutir as questões de segurança das empresas. A associação comercial, ela tem lá as incumbências dela de atender os comerciantes nas demandas que existem. O CIESP também, como um escritório regional. Cada um tem a sua função específica. A Agende tem a função de olhar Guarulhos, o que nós queremos onde nós queremos estar daqui 20 anos, daqui 15 anos. Então ela tem que ter uma visão um pouco maior. O plano de mobilidade nasceu lá de um início, de um embriãozinho. Esse plano de mobilidade hoje que tem em Guarulhos, ele partiu da necessidade do aeroporto não estar numa rua sem saída. Lá em 2006, 2007, já se identificava esse tipo de problema. Se não houvesse um anel contornando o aeroporto, a cidade iria travar, como de fato travou. A partir daquele estudo, a prefeitura conseguiu melhorar, contratar técnicos, tem pessoas especializadas, mas o embrião nasceu lá na Agende. E o embrião do parque também nasceu na Agende. Quer dizer, então a gente pode dizer que a Agende é uma espécie de cérebro
que pensa um pouco esse crescimento da cidade e tenta pensar de modo responsável, sustentável e logístico, enfim, como você colocou. Deixa eu ouvir do Devanildo. Devanildo, um dos objetivos é o crescimento sustentável da cidade. É possível? Como é que dá para a gente fazer esse crescimento sustentável aqui em Guarulhos? Sem dúvida, né? O nosso presidente, né, fez as ponderações sobre a Agende brilhantemente. E quando a gente olha para a Agende, ela trabalha dentro de uma perspectiva de constantemente, né, tá olhando à frente. E quando você olha à frente, você tem que pensar na sustentabilidade do processo, olhando para os 3 eixos, o eixo econômico, sustentável, ambiental. Então, esses elementos passam de forma transversal em tudo que a Agende prevê para a cidade. Um outro aspecto que foi bem lembrado aqui pelo nobre vereador está relacionado na perspectiva de oferecer oportunidades. Então, os projetos que a Agende pensa, né, que ela desenvolve, tem esse olhar diferenciado e está pensando no futuro. Oportunidades para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, esse eixo de sustentabilidade, uma perspectiva ambiental, econômica e social, permeia todos os projetos. A Agende, ela, hoje, né, está estruturada em 3 eixos de atuação. Um relacionado à inovação tecnológica, que ela gerencia, né, com muita destreza, e a gente dá um devido merecimento ao nosso presidente Arão. Hoje nós temos uma das maiores incubadoras tecnológicas do país. Nós temos o projeto do Parque Tecnológico também, que a gente atua, né, intensamente. Temos uma linha relacionada à educação, uma educação diferenciada, em que nós atendemos o poder público. Então, a gente trabalha com pessoas que estão numa zona de vulnerabilidade social. E uma outra linha também importante, que são de informações qualificadas, onde a gente busca estudar a cidade e propor alternativas. Pelo que a gente pode entender, vereador Gileno, a gente também tem a missão de agregar então os entes público, privado, sociedade civil. Como é que dá para fazer isso, o senhor sendo vereador, como é que o senhor avalia essa agregação de agentes? Isso é importante para a nossa cidade, para toda a população e também para a questão do Parque Tecnológico. A Agende, essa integração é muito importante, porque com essa integração fica mais fácil até discutir e chegar ao ponto que é o Parque Tecnológico está funcionando na cidade para atender não só as empresas, como a população, os profissionais da nossa cidade, qualificando, inovando as empresas. Isso para a nossa cidade vai ser muito importante. E a questão também da parte da área que o prefeito mandou, a questão para integrar essas outras 2 áreas no terreno total do Parque Tecnológico, a questão da isenção do IPTU para poder integrar essas áreas e chegar numa área que seja o tamanho necessário para que possa implantar o Parque Tecnológico. Que hoje gira em torno, se eu não me engano, de 260 mil metros quadrados, 267 né? Algo parecido. Rapidamente, antes da gente ir para o intervalo, a gente vai falar da incubadora, principalmente depois no retorno do bloco, mas queria que vocês dessem uma adiantada. Pode ser, Devanildo, você que é responsável pela parte tecnológica da coisa. A incubadora hoje funciona como? A incubadora é um projeto da Agende, né, e tem o apoio de diversas entidades. A gente ressalta aqui a própria prefeitura, né, o Sebrae também é um importante parceiro, e ela desenvolve empresas que estão nos estágios iniciais do seu desenvolvimento. Então tem algumas estatísticas do próprio Sebrae, de nível federal também, alguns estudos, que o ponto crítico de uma empresa é no seu início. Então a incubadora, ela reflete mesmo o conceito de incubadora, né? Quando o bebezinho nasce, ele está mais fraquinho, se nascer com uma certa deficiência, ele tem que ficar num espaço adequado. Então nós damos esse tratamento para as empresas. Então a empresa, quando nasce, tecnicamente ela está mais frágil, então a incubadora oferece um espaço diferenciado. E porém, né, que a nossa incubadora só trabalha com empresas de base tecnológica. Então são empresas que buscam a sustentabilidade e trabalham com inovação. Isso é importante, então não é qualquer empresa que pode ser abrigada, a gente vai explicar isso um pouco melhor depois do comercial, inclusive também já entrando aí no assunto do Parque Tecnológico e falando um pouco da capacitação, a tão sonhada capacitação de mão de obra para a cidade de Guarulhos. É tempo de você beber uma água, a gente volta já.
os serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre a Agende, Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos. Antes de ir para o intervalo, Devanildo, você que está aqui com a gente, aliás, deixa eu reapresentar os convidados. Na verdade, hoje com a gente recebemos o vereador Gileno, do PSL, Devanildo Damião, coordenador do Núcleo Acadêmico e do Parque Tecnológico da Agende, e o presidente da Agende, Arão Rubem de Oliveira. Devanildo, a palavra estava com você antes da gente ir para o intervalo, falando sobre a incubadora de empresas. Então vamos entender melhor. A Agende é uma agência de desenvolvimento que pensa o crescimento de Guarulhos de forma racional, de forma sustentável, de forma logística e tenta, pelo menos, acrescentar tecnologia às empresas, inovação às empresas e fazer com que elas cresçam, as pequenas principalmente cresçam. Para isso há uma incubadora. Mas não é qualquer empresa que pode procurar incubadora, né? Quem pode procurar incubadora? Então, são empresas, a gente tem um critério, nós temos um edital. É um edital que fica aberto onde você tem todos os critérios para que a empresa possa ingressar na incubadora. E um dos critérios que são avaliados é avaliado por um grupo técnico, né, que a gente chama de comitê técnico, onde participam membros da sociedade civil, membros das diversas entidades acadêmicas de ensino superior aqui da cidade. Eles avaliam o grau de inovatividade do projeto, avaliam a viabilidade financeira, eles analisam também o grau de inovação tecnológica. Então, se tem um critério para que essas empresas possam ingressar. A gente consegue dar um exemplo prático hoje de inovatividade, que foi a palavra que você citou? Por exemplo, se tem uma classificação da própria OCDE, que é a Organização Econômica Mundial, de atividades que estão na fronteira do conhecimento, que são de alta intensidade tecnológica. Eu vou dar o exemplo de uma empresa, vai ficar bem fácil. Nós temos uma empresa dentro da incubadora que faz um mapeamento do DNA. Então, uma atividade que demanda um alto valor agregado, né? Muito conhecimento. Então, esse é o tipo de empresa que submete uma proposta, um plano de negócio e vai ser avaliado. Então, são empresas com esse perfil. E a incubadora, presidente Arão, ajuda de que forma esse tipo de empresa que está iniciando? Porque acredito que para fazer o mapeamento do DNA, como o Devanildo citou, precisa de uma tecnologia de ponta, né? Uma tecnologia até inovadora, que é o caso. Como é que a gente ajuda esse tipo de empresa, quem está começando? Na realidade, são várias vertentes dentro da incubadora. Nós temos no município muitas indústrias da área farmacêutica. Então, lá nós temos projetos de metalmecânica, biotecnologia. Hoje se fala muito dos biosimilares, dos remédios biológicos, né, para doenças de alta complexidade. No caso do DNA sintético, DNA Express, que é a empresa que está lá, ela passou pelo comitê técnico e viu a inovação que eles estavam trazendo, que era um processo muito caro, que se fazia em outros países, muito lento. Então, eles mandam uma sequência, um pedaço da sequência do DNA e eles ampliam aquele DNA. Como se fosse uma solução padrão para você poder estudar, fazer vacinas, essas coisas. Só que você demorava 60 dias, 90 dias, mandava fazer em Israel, nos Estados Unidos. Hoje você consegue fazer aqui e entrega em 48 horas. Então você veja a celeridade que dá no processo de adaptação de uma vacina do mosquito que morde no Rio Grande do Sul. A genética dele é totalmente diferente do mosquito Aedes aegypti lá no Pará. Então consegue ter isso daí. O que é inovação? Acho que a gente tem que pegar assim no comecinho para entender o que é inovação. Inovação não é só invenção, é uma coisa, inovação é outra. Inovar também porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho nada diferente, então eu não posso ir para a incubadora. Pode sim, pode incubar um projeto. Porque inovar é você fazer melhor, mais,
com um processo mais econômico, mais sustentável, que não agrida o meio ambiente, outros métodos que consigam aumentar a produtividade. Tudo isso é inovação. Tudo isso daí traz um benefício para a sociedade. Inova na hora que traz benefício para a sociedade. Eu vou dar um exemplo bem básico. O Leonardo da Vinci desenhou lá uma bicicleta em 1500 e alguma coisa, 1515. E ele desenhou, ele bolou com a rodinha na frente, a roda atrás, a transmissão, como que era com a correia, era uma correia de couro, e guardou lá numa gaveta. E em 1800 e pouco pegaram aquilo lá. O que é isso? Ele inventou lá atrás. Daí foram tentar produzir. Além de tentar produzir, as pessoas tinham que andar de bicicleta, é um pouco difícil. Demora quando é criança para aprender. Depois que aprende, não esquece mais. Mas as pessoas tinham dificuldade de aprender a andar de bicicleta, teve que mostrar para a sociedade que aquilo lá era bom. Foi o primeiro meio de transporte de carga, que você poderia transportar, que não tinha tração animal. Não precisava lá de um burro ou de um boi para poder puxar a sua carroça, para poder levar as suas coisas. A partir desse momento que ele fez um benefício, que ele trouxe um benefício para a sociedade, a partir daquele momento é a linha da inovação. Então, dentro das empresas que entram, o professor falou muito bem no negócio de mortalidade, índice de mortalidade das empresas, que é muito grande. Porque muitas empresas morrem até o 5º ano, né, de nascimento. Até muito mais da metade. 40% das empresas não chegam no primeiro ano. E nós vamos chegar mais ou menos no 5º ano com 30% das empresas. O ambiente que a incubadora traz é o seguinte, você vai ter um local para trabalhar, onde tem licenciamento, onde você vai desenvolver o projeto. Não vão achando que vão chegar na incubadora de empresa, vão ver um cara voando, um disco voador, não tem nada disso. Mas é uma pessoa pensando ali atrás de uma máquina, desenvolvendo, fazendo desenho. Lá nós temos pessoa que faz alicate para arrancar o dente de uma maneira que agrida menos. Nós temos lancetas, desenvolvimento de projetos de lancetas para fazer exame do pezinho nas crianças. Nós temos, eu sou cobaia de um projeto lá que é de creme de beleza para a terceira idade, de cosmético lá também. Então nós temos diversas linhas lá dentro. Tratamento de esgoto, que são as questões ambientais. Esses projetos eles são submetidos a um comitê técnico, que envolve empresários também. E constantemente nós fazemos com que eles venham nos apresentar, fazemos uma seleção de empresários. Desde o ano passado nós fizemos uma no final do ano passado, já fizemos mais uma esse ano. A última foi no CIESP, aonde 3 ou 4 projetos elencados, eles vão mostrar o grau de inovação que eles têm, o grau que eles estão, o patamar que eles já estão, e eles recebem críticas, evidentemente que construtivas e orientativas, de empresários daquela área também, de outros empresários. O projeto de informática a prefeitura mesmo mandou o coordenador da área de informática da prefeitura para ir lá. O que a incubadora fez? Ela conseguiu adensar todo o conhecimento que a pessoa tinha, desenvolver outros empresários para orientarem, visitarem, trazer consultores para que quer dizer, deu todo um suporte, desenvolver, né? Deu todo o suporte e fazer com que ela caminhe nesse programa Pronto para Viver. Então, conforme vai caminhando o processo, ele tem que ter regularidade fiscal, tem que saber como administrar financeiramente, tudo com consultor lá dentro. Então, na realidade, o incubado ele só fica preocupado em desenvolver o seu projeto. A empresa ela vai se desenvolver normalmente. Quando ele chegar no final desse ciclo, ele vai ser graduado, ele vai alugar um local, vai comprar um local, vai montar a empresa dele fora do âmbito da incubadora e mesmo assim a incubadora ainda durante 2 anos vai acompanhá-lo. Então, a base que a incubadora fornece é uma base sólida de desenvolvimento da própria empresa. Tomara que com isso o Guarulhos cresça ainda mais industrialmente. Antes de passar para o senhor, vereador, só para dar base inclusive para o senhor comentar, queria ouvir aqui do Devanildo, a Agende também capacita profissionais para o mercado de trabalho, Devanildo, de alguma maneira? Nós temos alguns programas que a gente desenvolve em conjunto com a Secretaria de Trabalho, né, com a Secretaria de Educação, que tem essa proposta, né, de dar a formação e a informação. A Agende ela desenvolveu um know-how, desenvolveu competências com formadores e hoje ela está pronta para estar oferecendo esse tipo de serviço. Mas ela tem espaços físicos, tem oficinas próprias ou ela só é parceira de programas da prefeitura? Tem um espaço físico, um prédio novo, né, que até gostaria que depois o Arão desse detalhes, que nós fizemos um investimento agora, né, num novo espaço para que nós possamos estar oferecendo melhores condições
o nosso alunado. Então é uma visão que a gente tem de começar a trabalhar primeiro nessas pessoas, nesses programas, que são pessoas que de certa forma estão numa zona de exclusão dos programas convencionais, e depois trabalhar numa qualificação mais refinada. É um dos desafios que o presidente Arão colocou para a gente estar trabalhando com cursos com uma qualificação maior. Também nós tivemos uma demanda do próprio GRU Airport, né, da empresa que está fazendo a gestão do aeroporto. Eles têm determinadas áreas que eles querem dar uma capacitação diferenciada. Isso está sendo incorporado ao nosso projeto do Parque Tecnológico. Porque dentro do Parque Tecnológico a gente quer ter uma área de capacitação também. Mas qualquer pessoa pode procurar a gente para procurar esses cursos de capacitação? Por exemplo, alguém está assistindo agora a Câmara em Pauta, sei lá, uma mãe tem o filho em casa, meu filho está desempregado e não está conseguindo emprego, está faltando qualificação, essa pessoa pode procurar a gente? Sem dúvida. São os programas, um desses programas é o POGE, Programa Oportunidade ao Jovem, que são jovens que estão nessa área de vulnerabilidade, onde nós temos agora 750 jovens fazendo o curso. É um prédio novo. Nós temos um prédio na Tiradentes, agora temos um prédio maior na Rua Aurora, com 11 salas de aula, com 2 laboratórios de informática, com suporte melhor pedagógico, onde nós atendemos esses jovens em capacitação para diversos cursos, hotelaria, informática, administração, são vários cursos que tem. São 750 jovens, 350, 370 de manhã, o restante à noite. Formamos agora uma turma de 500 jovens, nós estamos num prédio mais acanhado. Formamos uma turma de 500 jovens. No dia da formatura no Adamastor, 130 e poucos jovens foram contratados com uma empresa de call center, saíram de lá com emprego. Então isso aí nos causa muito orgulho, é um motivo de orgulho, porque a gente está fazendo um programa junto com a Secretaria do Trabalho. Nós temos lá outros também, tem o Bolsa Auxílio, existem outros programas. Mas esse programa de oportunidade ao jovem, a gente consegue formar para a necessidade da absorção do mercado. Então, se faz uma identificação, o que o mercado está absorvendo hoje, e nós podemos preparar esses jovens durante 6 meses, onde eles recebem uma ajuda de custo financeira do governo, vale-refeição, condução e um seguro de vida durante o período que eles estão. Não prejudica os estudos, continua fazendo seu curso regular e faz essa complementação dentro do prédio. No contrato de aula. Era essa base que eu queria dar para o senhor comentar, vereador. Quer dizer, com a capacitação do jovem principalmente, aí sim a cidade pode se desenvolver, né? Principalmente a capacitação em todas as classes sociais, né? Isso não resta dúvida, né? Eu acho que hoje essa preocupação, olha a importância do Parque Tecnológico para a nossa cidade. Pensar nos jovens, oportunidade ao jovem, qualificar essa juventude de uma forma que vai chegar no mercado de trabalho com uma qualificação no porte do Parque Tecnológico. Isso é a importância, porque quando se pensa nos jovens qualificando para chegar no mercado de trabalho, isso é importante para a nossa cidade, para o nosso país. Com certeza, a nossa cidade, a partir do momento que cada dia mais tiver qualificando mais os jovens da nossa cidade, dando oportunidade mais para os jovens da nossa cidade, com certeza a gente vai ter uma cidade muito melhor. Esse é o verdadeiro desenvolvimento, com certeza, da cidade. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui no Câmara em Pauta, daqui a pouquinho a gente volta então para esmiuçar o Parque Tecnológico. Segura aí, não saia daí, a gente volta já. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br.
Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre a Agende, Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos, e a implantação do Parque Tecnológico, que vamos aprofundar agora no retorno do intervalo. O que será esse Parque Tecnológico? Com a gente hoje o vereador Gileno, do PSL, também Devanildo Damião, coordenador do Núcleo Acadêmico e do Parque Tecnológico da Agende, e o presidente da Agende, Arão Rubem Oliveira. Devanildo, já que você é o coordenador aí do Núcleo Acadêmico e também do Núcleo do Parque Tecnológico, queria que explicasse para quem está em casa, todo dia a gente lê no jornal uma notícia nova sobre o Parque Tecnológico, porque vai sair, porque tem a área. O que é o Parque Tecnológico, afinal de contas? Considerando a importância da inovação, e aí nós ouvimos o vereador Gileno evidenciando o aspecto social, um parque tecnológico ele é um instrumento de políticas públicas, um ambiente diferenciado para que se promova a inovação. Então vamos imaginar um parque tecnológico como espaço qualificado para que integre principalmente a área de educação com as empresas e, logicamente, com o poder de indução do poder público. Então, o Parque Tecnológico de Guarulhos, você tem uma proposta de se ter incubadoras de empresas, onde você vai ser um manancial do surgimento de novas empresas, mas também você vai estar agregando centros de pesquisa, centros de investigação, sobre os principais aspectos que, de certa forma, dificultam as empresas do município. Eu vou dar um exemplo, nós temos aqui em Guarulhos grandes empresas do segmento metal-mecânico, né? Nós temos 2.660 indústrias aqui em Guarulhos, mas que são empresas que tendem a ficar obsoletas devido à grande concorrência, ao aspecto de globalização. Então, essas empresas precisam de conhecimento. Quer dizer, por falta de tecnologia. Por falta tecnologia. De inovação. E você só consegue tecnologia, né? Que tecnologia é uma inovação em escala. Você só consegue tecnologia a partir do momento que você tem essa aproximação com a academia. Então, o grande objetivo do Parque Tecnológico é você promover a integração entre o conhecimento e a prática, né? Entre as universidades, os centros de pesquisa e as empresas. Que foi assim que nasceu todo o conceito de Parque Tecnológico, em meados do século passado, lá em Stanford, nos Estados Unidos, e que se acelerou muito o crescimento econômico dos Estados Unidos a partir daí. Aprofunda um pouco o conceito para a gente, presidente, porque numa área de 260 mil metros quadrados, não é nada pequena, né? Então a gente pode imaginar aí coisas imensas. O que é que deve ser construído nessas áreas? Como é o Parque Tecnológico fisicamente? Na realidade não é uma área muito grande, não. A maioria dos parques tem Sorocaba 1,5 milhão de metros quadrados, os parques em Portugal 1,5 milhão, e em São José dos Campos uma reserva de 28 milhões de metros quadrados para desenvolvimento. Porque ao redor do parque... Tomando por essa proporção, uma área pequena até, então. Uma área adequada. Nós temos aí 26 hectares, tivemos lá no Uruguai, o Parque Lato tem 150 mil metros e estão agregando agora mais 100 mil metros. Mas dá para trabalhar bem. Nós damos os outros exemplos que são um pouco maiores. O que deve ter o parque? Segundo o prefeito Sebastião Almeida, o primeiro grande equipamento do parque deve ser a incubadora de empresas. Então nós não vamos destruir a incubadora que nós temos, nós vamos fazer um prédio, já pleiteando uma nova incubadora. Um novo prédio, pegar os projetos que já estão mais avançados e colocar dentro da incubadora. Nós temos alguns processos que podem ser acelerados com a universidade, com a empresa, um acelerador que depois vai para a área do Parque Tecnológico. Nós vamos ter que ter academia, então é interessante que se tenha a presença da Unifesp, da FATEC, dentro, criando esse ambiente acadêmico. É vida, né? Você botar jovem lá andando, pensando, acompanhado com os professores, gerar movimentação dentro do parque, transmitindo, compartilhando conhecimento. Nós vamos ter que ter uma área industrial, também uma área de desenvolvimento industrial. Vamos dar o exemplo no Tagus Park, agora em Portugal, está se inaugurando a Novartis. O setor de inteligência de bancos, do sistema financeiro do governo de Portugal, que um é o Banco Espírito Santo, o outro é o não lembro o outro, agora me fugiu da memória o outro banco. Todo o centro de desenvolvimento de tecnologia de informação dos bancos é feito lá dentro do parque. Então, dá uma sustentabilidade financeira para o parque. Consegue-se desenvolver outros projetos. Lá existe o Instituto de Engenharia, que é uma grande universidade dentro do parque.
Existe um instituto técnico, um instituto de soldaduras. Nós vamos para o parque, esse que nós tivemos agora, o Lato. A IBM construiu uma fábrica e a partir daquela fábrica se criou toda uma atividade. Hoje o de Sorocaba é a fábrica da Toyota e se cria toda essa atividade. Todos sistemistas, né? Então, o que acontece? Nós temos um CPT, que é esse projeto junto com a Secretaria do Trabalho, que o secretário Rabi Khalil tem nos ajudado muito em dinamizar, em potencializar a instrução desses colaboradores, que são os professores que orientam os jovens. Então, é levar esses jovens também para dentro do parque, gerando essas oportunidades. Nós conseguimos levar uma incubadora gerando. Então, como a nossa incubadora é uma incubadora que já produz, então você já leva a vida para dentro do parque. E o prédio antigo, se assim pudermos, nós vamos manter o prédio para os projetos pré-incubados. Então, pré-incuba o projeto e depois, com uma certa evolução, você já vai para lá. Então, vamos falar assim, você cuida lá da mudinha e depois você planta dentro do parque. Agora, é evidente que isso só funciona com o envolvimento da academia. Se não tiver o envolvimento da academia, porque nós temos que sair da sociedade industrial que nós temos e partir para a sociedade do conhecimento. Nós temos que gerar mestres, doutores, um parque tecnológico vai fazer com que a média de recebimento salarial das pessoas em Guarulhos aumente. Então, é mudar de patamar. Guarulhos era uma sociedade agrícola até 1950, 60, quando começaram a vir todas essas indústrias para cá. Dou exemplo a Philips, Olivetti, e as indústrias que não inovam acabam, né? Hoje a gente não vê mais máquina de escrever. Meu filho, uma vez eu mostrei uma máquina de escrever, ele falou que era uma máquina de digitar. Lâmpadas também, hoje não se usam mais aquelas lâmpadas incandescentes. Então, tubo de televisão que a Philips fazia, essas coisas se esvaíram pelo ar, esvaíram com o tempo. Então, Guarulhos era uma sociedade agrícola, de 1950 até 1978, 80, com a crise do petróleo, se consolidou uma sociedade industrial, que é a sociedade que nós temos hoje, essa pujança do município, e não é relegando isto, mas já é dada a hora, o momento de Guarulhos, já que é a segunda economia do Estado e a oitava do país, partir para uma sociedade do conhecimento. Só vai partir para uma sociedade do conhecimento com uma lei de inovação, que espero que a Câmara aqui aprove, uma lei de inovação, criando um ambiente de inovação no município e com um parque tecnológico, desenvolvendo novas práticas. A sociedade do conhecimento e principalmente da informação. Que e também, economia do conhecimento, que é melhor ainda. E sociedade da informação, a era da informação que vivemos hoje é muito importante. Vereador, já que o presidente citou sobre leis de inovação aqui para a Câmara, vocês pensam em alguma coisa? Você tem conversado com seus pares aqui na Câmara para fazer alguma lei nesse sentido? A gente sempre está discutindo e sempre precisa lei, principalmente uma cidade igual Guarulhos, segunda do estado, uma das maiores cidades do Brasil, precisa sempre estar inovando, porque a população, a cidade, o comércio, a indústria, tudo no geral vai precisar de leis para inovar a nossa cidade, porque a cidade vem crescendo, tem que inovar, o parque tecnológico e a inovação das empresas faz com que a própria cidade e uma Câmara Municipal naturalmente vai ter que fazer leis que inovam no geral na nossa cidade. Que tipo de lei dá para fazer para levar a inovação, assim? Porque senão a gente fica muito no abstrato, né? Que tipo de lei dá para fazer que incentive a inovação? Cada tipo de lei, tem lei que não cabe só ao vereador. A gente tem que discutir com o prefeito da nossa cidade para que possa mandar. Tem alguns projetos de lei que o prefeito tem que mandar para a Câmara Municipal para ser aprovada pelos vereadores. Leis que tipo? Que possa dar algum tipo de incentivo às empresas da nossa cidade para que ela possa investir cada vez mais, tanto na infraestrutura da empresa, como também poder pagar até melhor para os seus funcionários quando ela tiver um custo menor de cargas tributária do município na sua própria empresa. Isso, com certeza, são coisas que a gente tem que estar discutindo com o prefeito da nossa cidade para poder ele mandar alguns projetos dessa envergadura para que possa melhorar para as empresas e as empresas poder investir mais
e até pagar mais para os seus funcionários. Queria que você também desse um exemplo prático, Devanildo, de uma lei que possa favorecer uma empresa que esteja começando agora, que esteja sendo incubada, uma lei que possa incentivar a inovação, mas principalmente também responder essa questão do vereador Gileno, porque eu não sei, parece um pouco antiga até a lei de incentivos fiscais, né? Quando você não abre mão de receitas, o município abre mão de receitas, de impostos, quando de repente essa receita poderia também estar sendo útil ao município. Não sei se essa lei seria melhor, mas você pode me dizer também. Existem alguns elementos importantes desse conceito de inovação, né? Um dos aspectos importantes é você ter marcos regulatórios. Então, o que ocorreu aqui? Em termos federais, você tem uma lei de inovação que busca ser um marco regulatório e também privilegiar atividades inovativas. Então, você tem uma lei federal, também já tem uma lei estadual que foi feita aqui no estado de São Paulo e privilegia essas atividades inovativas, por exemplo, permitindo uma empresa que quer estar dentro de um parque tecnológico, ela pode ter uma apropriação acelerada de créditos de ICMS, então é um incentivo para que ela vá para o parque tecnológico. E essa se tem agora numa perspectiva, e eu vou falar um pouquinho, né, que eu atuei pessoalmente num projeto de lei de inovação lá de Sorocaba, né, ajudando, né, toda a equipe responsável, de você ter uma estruturação de um sistema de inovação. Então, dentro do aspecto do município, você estrutura um sistema de inovação que vai envolver, você está dando incentivos e marcos que sejam propiciadores para atividades inovativas. Então, para a gente dar um exemplo aqui de Guarulhos, quando a gente fala dentro do sistema de inovação, a gente está trabalhando na perspectiva que os incentivos não fiquem restritos somente à área do parque tecnológico, mas que uma empresa que inove, que já está estabelecida, por exemplo, aqui na Vila Galvão, possa também fazer usufrutos de condições diferenciadas. Então, quando a gente está falando na estruturação do sistema de inovação, estamos pensando em incentivar atividades inovativas na academia, como bem disse o nobre vereador, incentivando as empresas a desenvolver, contratar pessoas com alta qualificação, que isso vai estar gerando externalidades, que é o grande conceito de sistema de inovação. Ou seja, se as pessoas tiverem maiores receitas, elas vão precisar também fazer uso daqueles serviços mais simples. Isso vai gerar mais emprego e distribuição de renda. Legal. Para a gente fechar este segmento, queria ouvir do presidente algum modelo de parque tecnológico no país que vocês queiram adotar para Guarulhos? Algum que vocês se espelham para trazer para cá? Bom, tem se estudado vários tipos de parque, mas todos têm o mesmo conceito, todos eles partem da mesma premissa, que é você gerar conhecimento lá dentro e inovar. A lei de inovação é criar o ambiente de inovação. E o parque tecnológico é um ambiente totalmente de inovação. Quando eu falo do envolvimento tanto do poder público, da academia, da iniciativa privada, é para buscar essa inovação. Existem vários tipos, através de fundação, através de participação, mas sempre nós temos que salientar que o modo de chegar ao parque tem que ser o de governança da prefeitura. Isso é muito importante. O que é a governança? São as diretrizes, para onde deve seguir o parque. É evidente que isso daí é montado, né, dentro da sociedade civil, junto com o poder público, com todos os atores envolvidos. Isso varia com o perfil de cada município. Mas, né? Sim, você precisa ter a governança dentro do município para que não se desvirtue o caminho. Se o foco nosso aqui é biotecnologia, ou metalmecânica, ou logística, também é um foco importante. São essas três vertentes, nós vamos trabalhar nessas três vertentes. E a gestão, que é gerir o dia a dia, organizar, de uma organização da sociedade civil, até porque nós temos que pleitear recursos, que nós não podemos onerar. Nós queremos fazer um parque tecnológico que não onere o município, só venha com bônus, não venha com ônus. E existem muitos recursos, tanto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, como a nível federal. Tivemos aqui, no início do ano, a presença do ministro Marco Antônio Raupp, e, coincidentemente, felizmente, entre a
o nosso convite, que nós emitimos o convite para o ministro, que foi presidente do Parque Tecnológico, então ele conhece muito bem, é um matemático, foi presidente do Parque Tecnológico de São José dos Campos, e a vinda dele aqui surgiu da presidenta Dilma Rousseff, um investimento de 32 bilhões de dólares para desenvolvimento nos próximos 4 anos, para desenvolvimento, para inovação, para incentivar a indústria, com a criação da Embrapi, que seria mais ou menos que nem a Embrapa, só que voltada para a indústria. Então, todo o ambiente hoje no país está correndo para este lado. E é importante que o Guarulhos acelere, que defina logo, para não perder o cavalo selado passando, né? Claro, tem. Então, pode ser por fundação, pode ser por outros meios, quaisquer que forem, desde que seja a governança sempre do município, para não se desvirtuar, e a gestão de uma organização social. E com o perfil adequado, com certeza, e a gente torça para que se instale logo o Parque Tecnológico. No retorno do bloco, a gente vai falar então sobre um pouco da parceria da tecnologia com as escolas, com as universidades aqui de Guarulhos. A gente volta já. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h45 da tarde, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre a Agende, Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos, e a instalação do famoso Parque Tecnológico aqui para a cidade. Hoje recebendo o vereador Gileno, do PSL, Devanildo Damião, coordenador do Núcleo Acadêmico e coordenador do Núcleo do Parque Tecnológico da Agende, e também o presidente da Agende, Arão Rubem de Oliveira. Devanildo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a parceria que tem com as universidades, que a gente tem com as universidades, já que você é coordenador tanto do Núcleo Acadêmico como do Parque Tecnológico. A gente sabe que as universidades são polos de conhecimento, é onde se fazem as pesquisas. Como é que se dá essa parceria física, talvez, até entre a Agende e as universidades? Perfeito. Esse é um dos pontos centrais, né, quando se fala no Parque Tecnológico, que é o ambiente de inovação. E o pressuposto para ter inovação é o conhecimento. Então, se tem uma proposta dentro da gente de estar intimamente ligada, né, intimamente no bom sentido, com as universidades, com os polos de conhecimento da região. Aí, dentro dessa perspectiva, foi instituído um núcleo acadêmico que tem como função principal exatamente fazer articulação. Está recebendo... Dentro da Agende tem o seu núcleo acadêmico. Tem um núcleo acadêmico. Está representando as entidades de ensino e está conversando, idealizando, né, formas dela estar se comprometendo com os projetos. Como a incubadora é o embrião do Parque Tecnológico, né, a gente está, na verdade, né, nós estamos incubando um parque tecnológico dentro da incubadora, eles participam ativamente dentro desse processo. Posso citar alguns exemplos, né, com a própria Universidade de Guarulhos, nós estamos com um projeto a UNG, hoje. Né, a Universidade de Guarulhos tem uma parceria. Um grande incentivador, o Veronese, né, uma pessoa que gosta bastante desse tema. Nós estamos numa parceria, desenvolvendo uma parceria para ter uma empresa na incubadora que vai ser fruto da ação conjunta da Vitaderm, que é uma empresa de cosméticos, né, que não está aqui em Guarulhos, mas vai vir para Guarulhos nesse projeto, a incubadora e a UNG, pesquisando, desenvolvendo formas de melhorar o design. Então é um projeto que está nascendo dentro da incubadora. As empresas que estão na incubadora também, elas têm se utilizado dos próprios laboratórios da UNG. A UNG deixa à disposição os laboratórios dela em períodos ociosos. Quer dizer, então é uma parceria física para o uso das instalações também. Nós temos acordos de cooperação técnica com essas entidades. E temos com a UNG, temos com o ENEAC, temos com a própria FIG Unimesp, com o IFSP, com a USP Leste. E nós avançamos também, nós temos alguns acordos de cooperações técnicas internacionais. Nós desenvolvemos com o Parque Tecnológico de Pando, no Uruguai. Nós temos com o Parque Tecnológico de Andalucia, que é na Espanha.
Nós estamos indo agora, no final de outubro, para formalizar esse novo acordo de cooperação técnica com o Tagus Parques de Portugal. Há alguma espécie de intercâmbio de alunos nesses programas? Aí a menina dos olhos do nosso presidente, ele vai falar do Agende Sem Fronteiras daqui a pouco. Se eu falar, ele vai me bater, que esse projeto é a menina dos olhos deles. Mas nós trazemos a academia para estar conversando com a gente, porque é importante, é a troca de conhecimento. Uma das questões importantes nesse projeto do Parque Tecnológico aqui de Guarulhos, que é aquela coisa, né, que se fala, o diabo está nos detalhes. A questão da área não ter saído rapidamente permitiu que o projeto amadurecesse. Então, se tem muitas opiniões, né, o legislativo participando, a academia participando, a sociedade civil, que fortaleceu o nosso projeto. Nós temos uma relação muito próxima com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fez o fórum agora, né? Que resultou, né, num acordo com a própria incubadora, que o nosso presidente também vai comentar com vocês. Nós desenvolvemos um livro do Sistema de Inovação de Guarulhos, que está servindo de referência no próprio Ministério. O ministro Halpe, ele está passando esse livro como uma referência para outras cidades. Então, nessa parte, o projeto avançou muito. Desenvolvido pela Agende. Desenvolvido pela Agende. Se der, a gente mostra também. Antes, queria só ouvir do vereador Gileno aqui a importância que tem também para fazer esse intercâmbio com as faculdades, com os alunos. Também é muito importante, né, vereador? Isso não resta dúvida, né? Isso aí dá oportunidade também para fazer essa parceria aí com as universidades, né? Isso aí é uma questão importante, a educação aí, junto aí na questão do Parque Tecnológico aí, essa integração aí é muito importante com as faculdades, né? Isso aí é uma questão que tem que dar essa oportunidade, pô. Ajuda o desenvolvimento do município, com certeza. Presidente, então, já que eu tinha perguntado para o Devanildo, ele passou a bola para o senhor gentilmente. Há intercâmbio desses alunos com essas situações, essas cooperações técnicas fora do país? Sim, nós desenhamos um projeto, que é um projeto Agende Sem Fronteiras. Primeiramente, para ter incubação cruzada, seria mandar os nossos incubados para outros parques, trazer outros parques, outros projetos desenvolvidos. Eu vou dizer de um projeto, nós temos a intenção de ter também, se assim possível for, a gente opinar quanto à área, porque a área de lá onde está a incubadora, para ser o Parque Tecnológico, é uma área de 1,5 milhão de metros quadrados que pertence ao DERSA, todos sabem, é uma economia mista, mas o grande acionista é o governo do estado de São Paulo. Até possivelmente ter uma instalação de polícia científica lá, ter um equipamento da polícia científica naquela região e um IML, porque nós temos esse problema do IML que vem perturbando muito o município. E lá naquele local ninguém quer IML na porta de casa, né? Então, lá naquele local, que é um local de indústria, que é próximo das rodovias, nós temos lá um IML e temos um polo de pesquisa de polícia científica. Por que isso daí? Porque nós podemos, dentro da incubadora, desenvolver, dentro da incubadora do Parque Tecnológico, desenvolver boas práticas, novas práticas. Estivemos lá no Pando, existe lá o desenvolvimento, vou dar um exemplo, identificação de droga, que você pode fazer até pelo telefone e mostrar para você a constatação de que tipo de droga que é, que demora muito dentro dos distritos policiais, que a gente pode, com uma incubação cruzada, trazer já o desenvolvimento aonde eles estão. Caminhamos até aqui, vamos caminhar adiante e podemos auxiliar muito nas questões de segurança dentro do município. Se nós temos um polo de polícia científica colado a um parque tecnológico e desenvolve esse projeto, quer dizer, todo mundo ganha, o município ganha, o estado ganha, o país ganha, então é aquele negócio do ganha-ganha. A ideia do Agende Sem Fronteiras é proporcionar aos jovens que vão até outros, sejam convidados por outros parques tecnológicos. Andaluzia é uma rede de parques, não é um parque só, que possam trazer este conhecimento e levar o conhecimento e, ao mesmo tempo, nós também, porque nós temos que valorizar o que nós temos aqui, poder compartilhar esse conhecimento. Voltando a falar das universidades, o grande foco que se tem é que tem que valorizar a universidade local. Nós temos que valorizar isso daí do Parque, um projeto da Vitaderm dentro da UNG,
valoriza a universidade. Nós temos uma universidade muito boa, uma qualidade de ensino muito bom. Você pega quantos juízes, promotores, delegados que foram formados na FIG, quantos administradores de ponta, a qualidade dos arquitetos formados em Guarulhos. Guarulhos é um grande celeiro de grandes arquitetos que estão aí pelo país inteiro e mesmo na cidade, só que não tem uma valorização da academia. E onde que vai essa valorização? Quando você apresenta um projeto, quando você mostra que é um projeto sustentável, quando você tem projetos de construção com selo Aqua, de alta qualidade em arquitetura. Nós temos faculdade de farmácia. Muitos não sabem que tem uma faculdade de farmácia no município com tanta indústria farmacêutica. Então nós temos que valorizar a nossa universidade local. A Unifesp, hoje a Universidade Federal de São Paulo, a reitora é uma moça de Guarulhos, a Soraya Smiley. Ela estudou comigo na escola, foi minha colega no tempo do ginásio. Ela é reitora hoje da Unifesp. Nós temos uma unidade da Unifesp em Guarulhos, mas que ela não se volta para as coisas que tem no município. Nós temos uma FATEC que ela tem que ser um pouco mais potencializada, um pouco mais incentivada. São muitas as coisas que nós podemos fazer a partir do Parque Tecnológico, mas principalmente a gente mostrar aqui a qualidade do guarulhense e o guarulhense também poder mostrar a importância que Guarulhos tem dentro do cenário da economia nacional. Isso é importante, isso que a agenda e o parque vem lutando para poder mostrar. Seja voltado para cá, para que se desenvolva aqui, né? Eu acho interessante a gente falar de tecnologia, que foi a palavra-chave desse programa, porque tecnologia a gente não consegue pensar a sociedade sem ela, né? Antes de ser criada a luz elétrica, ou ser descoberta a luz elétrica, vivia sem. Aí depois que descobriu a luz elétrica, a gente não vivia mais sem luz elétrica. Aí descobriram a internet, né? Inventaram a internet lá, pesquisaram. Hoje a gente praticamente não vive sem internet. Se falta internet, a gente já reclama. Então, quer dizer, tecnologia foi a palavra-chave desse programa, e conforme ela vai sendo criada, vai sendo inovada, a gente acaba não conseguindo mais viver sem. Então é bastante necessária. Só para a gente encerrar então, Devanildo, eu queria que você deixasse um contato, se alguém quiser procurar a gente, tanto para desenvolvimento das oficinas de capacitação, ou então, não sei se há vagas ainda na incubadora, há vagas? Sem dúvida, nós estamos com o edital aberto e até uma oportunidade de estar divulgando, né? Você que tem esse veio empreendedor, que gosta de inovação, nos procure. Nós temos profissionais capacitados para estar atendendo, né? Também nós temos processos de pré-incubação. Às vezes tem um empreendedor, tem uma boa ideia, mas ainda o projeto não está pronto. Então nós temos também esse trabalho de estar auxiliando no desenvolvimento desse plano de negócios para que futuramente ele esteja conosco. Tem uma grande oportunidade agora, que aí a questão da regulamentação das leis, você conhece bem, vereador, o Ministério da Comunicação, para todas aquelas empresas que querem fazer smartphones, ele colocou a seguinte regra, né, que são programas, você deve desenvolver os apps, que são os aplicativos, né? Cada celular tem um monte de aplicativo. Conheço muita gente que usa, viu? Bastante, inclusive. Então, tem os apps da vida, né? Então, para você fazer o uso dos incentivos, você tem que ter 50 aplicativos no teu smartphone. Então isso vai abrir uma oportunidade para os jovens, né, tá desenvolvendo empresas de apps que não demandam um grande investimento. O grande conhecimento para desenvolver o app está na cabeça, né? O conhecimento tácito que você vai incorporar num software. Então é uma grande oportunidade. Né? Tem garotos de 15 anos que desenvolvem aplicativo. Nós temos um projeto em gestação também, que a gente está pensando em ensinar programação para crianças de 7 anos. Crianças que estão nessa zona de vulnerabilidade, mas que a gente pensa aí que vai ser um modelo totalmente inovador. Uma maneira talvez de ascensão social. Mas, por favor, se você puder deixar um endereço ou um telefone para que alguém possa procurar a gente, tanto de repente que quer começar a empresa, ou então aquelas pessoas que querem ter essas oficinas, participar dessas oficinas de capacitação, como é que as pessoas podem fazer? Nós temos o nosso escritório central, está na Rua Pascoal Conte, na Vila Serena, né? 225, podem nos procurar lá. A nossa incubadora está em Vila Nova Cumbica, né, Arão? Cidade Satélite do Estado de Cumbica. João Batista Nogueira, número 500. Então nós estamos sempre à disposição, né, para conversar. Eu posso deixar até o meu número celular aqui com vocês. Vou deixar o telefone da gente, 3488-9535. Por favor, repita. 3488-9535.
Legal, lá é o então, Marcelo Chueri, pode procurar o Marcelo, o Gabi, o Adriano. Isso, porque aí a gente dá um canal de comunicação, né? Como é dever do nosso programa também é informar, então a gente passa um serviço sempre da sociedade para que possa procurar. Pode dar o site também, se quiser. www, né, agendeguarulhos.org, né, .org.br. agendeguarulhos.org.br. Ok, Câmara em Pauta de hoje já chegando praticamente ao seu final. Gileno, vereador, muito obrigado pela participação aqui no Câmara em Pauta de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, quero parabenizar o Iron, presidente da Agende e da ZEC também, né? Parabéns aí pelo trabalho, toda a diretoria aí, tanto da Agende quanto da ZEC, professor e doutor Devanildo. Parabenizar aqui o prefeito também pelo empenho aí, a Secretaria da Educação, do Trabalho, as universidades aí, governo do estado também, e governo federal através do Ministério aí do Desenvolvimento Econômico, né? Perfeito. E a todos aí os telespectadores aí da TV Câmara aí, todos os funcionários da TV Câmara e da Câmara Municipal também, o Nelson, meu assessor, obrigado pela oportunidade. Legal, obrigado, vereador. Eu falei que tem muita gente, o senhor citou aqui os funcionários da TV, tem muita gente da produção que usa aqui os apps aqui do Câmara em Pauta. Devanildo, obrigado pelas explicações, bastante esclarecedor de sua parte. E a gente espera que o Parque Tecnológico, então, venha em breve para Guarulhos, seja instalado rapidamente. Sem dúvida, temos essa expectativa de trazer esse benefício para a cidade. Legal, obrigado pela participação. Presidente Arão, obrigado também por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta de hoje. Agradeço a oportunidade para a gente poder explicar o que é feito na Agende. E não poderia deixar aqui de agradecer também ao prefeito pela confiança que tem na Agência de Desenvolvimento, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, lá no nome do Luiz Carlos Teodoro, que é o grande apoiador da Agende, que é o nosso parceiro direto, juntamente com a Secretaria de Trabalho e a Secretaria de Educação. E principalmente ao vereador e aos membros aqui da casa, que toda vez que a gente precisa, como precisou aí na regularização do IPTU do terreno, sempre foram prontos para... deixando as questões partidárias de lado, tanto no envolvimento do governador do estado quanto o prefeito, que foi tudo resultado de vontade política desses dois homens para poder se ver solucionada a questão do terreno, e com o apoio da Câmara, acredito que em breve nós vamos ter um parque tecnológico para nos orgulhar mais aqui em Guarulhos. Muito obrigado. Ok, obrigado, presidente. Câmara em Pauta de hoje chegou ao fim. Lembre-se, você pode ver a gente pela internet, no nosso site, camaraguarulhos.sp.gov.br, ou então na NET TV por assinatura, sempre com uma edição inédita toda sexta-feira, a partir de 15 para as 2 da tarde. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e a gente se vê por aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.